Estamos de volta, gente. Beleza? Tudo em paz? Como é que tá? Você aproveitou bem a aula passada, a aula 34, né? Agora é 35, certo, Marco? 35. Hoje nós vamos falar sobre as duas vestes da noiva de Cristo. Eu já comecei abordando, falando algumas coisas. Aliás, eu vou falar sobre três, não da noiva. É uma veste e mais duas. Mas isso vai ser daqui a pouco. Bom, eu estou preparando, a aula passada e essa é para preparar para uma aula mais importante dentro dessa ideia de casamento, noiva, noivado, reino milenar, reino na época da igreja, enfim, tudo isso são pensamentos bíblicos. É como eu disse, eu não posso inventar nada. Aliás, eu não tenho nem como inventar alguma coisa. Nós usamos a parábola das bodas e eu vou começar na aula de hoje usando o último versículo. Foi em Mateus capítulo 22. Eu quero ler no final, versículo 11 a 13, tá? Só para fazer uma ponte, porque é muito importante. Eu até aconselho que você ouça novamente. As aulas não têm tanto tempo assim. E você que não lê a Bíblia, pelo menos eu estou lendo por você e dissecando a Bíblia. Eu vou fazer isso. Olha, quem seguir a aula toda vai ler pelo menos a maioria dos textos do Novo Testamento e até do Velho. Entendeu? A gente tem que ter a palavra de Deus. Ela tem que entrar, a gente usa o nosso intelecto, ouve a palavra, ela se transforma em vida, e aí, transformando em vida, você vai realmente ser mudado pelo Espírito Santo. Então, vamos lá. As duas vestes do Cordeiro, né? E eu vou falar de uma veste que não tem nada a ver, mas são três, né? Na verdade, não tem nada a ver para quem está aspirando viver no reino de Deus, quando Jesus voltar novamente. Você lembra na parábola das bodas? No final, diz assim, versículo 11 a 13. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam sobre a mesa. Lembra que era um casamento do filho? Né? Não quero repetir, mas ele chamou primeiro o povo judeu, e o povo judeu disse, não, tem outros negócios, eu vou pensar na minha vida, eu não quero esse casamento, não. Aí depois ele foi para os gentios, falou, olha, meus servos, eram os apóstolos, e inicialmente os 12 apóstolos, depois vieram mais. Enfim, o livro de Atos está cheio de servos e cheio de lições assim. Então, Deus ficou irado e foi lá e viu um cidadão que estava lá que não estava com veste nupcial. Né? Ele diz assim, amigo, como é que você entrou aqui se não tem veste nupcial? Aliás, eu botei hoje a minha veste nupcial. Tá? Na aula passada eu botei a veste de justiça, né? Foi aquela amarelinha. E a veste de justiça é muito importante. Ninguém vai para o reino, primeiro, se não for justificado pela fé, que é um dom de Deus, né? Para que ele possa não ter mais culpa. Todo o pecado já foi embora na minha vida. O problema que Jesus já perdoou. O problema é que nós continuamos a viver e tem muitas coisas que precisam ser consertadas ainda. E eu vou falar sobre essa veste nupcial que você tem que se preparar, e eu também. Porque, do contrário, nós estamos vendo aqui, como diz o texto, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Você já foi justificado? A minha veste de justiça eu já mostrei ali, né? Eu fiz aquela amarelinha e azul. Vê a aula passada que você vai ver. Mas agora eu estou bordando a minha veste de justiça. Seria fácil, né? A gente botar uma roupa e dizer que está tudo certo, mas não é assim, não. A coisa demora mais. Vamos lá.
Como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Aí o penetra lá que entrou, né? Porque é um penetra. Aliás, para ir para o reino, para o banquete do reino, penetra não entra. Você tem que estar adequadamente vestido com as coisas que o rei determina. Como é que você entrou aqui? Ele ficou calado, sem palavra, e o rei falou: amarra ele nos pés pelas mãos e lança ele fora nas trevas, né? Para quê? Onde haverá choro e ranger de dentes. Já falei que o choro e ranger de dentes... Vai ver, vem a aula passada para eu não ter que explicar muita coisa agora, tá? Muito bem. A veste nupcial, a veste de justiça, Jesus fez tudo. Ele fez tudo. Você não precisou fazer nada para ser perdoado dos seus pecados. Ele deu a fé de Deus. Você não fez nada. Ele que te procurou, ele que te salvou, ele fez tudo. Agora, a veste nupcial, ele não vai fazer, não. Não adianta você orar, jejuar, eu quero ir para o reino. Ah, mas não é automaticamente para o reino. Não, não é assim. Nós temos que entender que a economia de Deus, ela é muito séria. Ela tem várias nuances. Então, essa veste é de responsabilidade minha e tua. Porque se você não vestir essa veste, você não vai para o reino. Você vai ficar temporariamente, como eu já falei nas aulas passadas. Da onde começou? Eu disse que ia falar primeiro, né, sobre uma outra veste, porque hoje em dia, já há muito tempo, existe uma primeira veste que chama-se veste da folha de figueira. Você já ouviu falar sobre essa veste? Hein? Marco, já ouviu? Ah, do Éden, isso aí. Lembra quando Adão e Eva? Deixa eu dizer isso, sabe por quê? Eu não quero perder muito tempo não, mas olha, tem muita gente que acha, eu não preciso ser salvo, eu não quero... Os crentes fazem tudo coisa errada e tal, eu faço isso, faço aquilo, faço de bem. Eu encontrei um cara uma vez e falou assim, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada disso. Eu vou lá, eu dou banho no mendigo, eu faço isso, aquilo. Você pode fazer isso, mas isso não garante salvação. Tem muita gente que veste a veste de figueira, e eu vou te explicar por que agora, como não adiantava nada. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles estavam nus, né, porque eles andavam nus, e quando eles pecaram, Deus entrou em cena, e já, né, e você sabe, eu não vou entrar em todos os detalhes. Então, o que eles fizeram? Eles viram a nudez deles e resolveram por eles mesmos fazer uma coisa. Lá não é, está lá no livro de Gênesis. Ele falou, Eva, aqui, ó, puxa, nós estamos nus, vamos nos cobrir aqui, foram lá no jardim, descobriram uma folha de figueira e botaram. Tanto que hoje muita gente bota uma folhinha aqui para quando fala de Adão e Eva, essas bobagens aí que as pessoas interpretam erradamente. Então eles botaram aquela folhinha, mas, né, e dormiam, no dia seguinte a folha caía. Então todo dia eles tinham que usar, não resolveu o problema da culpa, do pecado. Todo dia, folha de figueira não adianta, todo dia a culpa continuava. Jesus veio para resolver a parada e ele disse, não, eu vou morrer, eu vou derramar o meu sangue, eu vou dar vida, porque salvação não é conjunto de regras e dogmas, e é você conhecer a Bíblia, isso, aquilo, não. Salvação é uma pessoa, a pessoa de Jesus, ele tem que entrar dentro de você. Se ele não entrar, você não vai ser justificado sem culpa, nem muito menos perdoado, né? Então foi isso que Jesus fez. E essa veste é para sempre. Nunca mais as suas culpas. Jesus não vai te... Quando você chegar ao céu, como as pessoas dizem, ou no reino, seja lá o que for,
Ele não vai dizer, olha, não, você perdeu a sua salvação, isso, aquilo. Não, não, não. Ela é para sempre. A veste de justiça é justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. O pecado, né, ele me limpa. Né? Isso é uma realidade. Todos os nossos pecados foram perdoados. Muito bem. E o que eu faço com essa veste nupcial, né? Porque se você, pela parábola que nós falamos, e eu li agora, ele disse, como é que você entrou aqui no banquete se você não tem veste nupcial? Ah, mas eu não sabia, não sabia? Então você tem que bordar a sua veste nupcial, e é esse o assunto de hoje, mas eu vou continuar usando a mesma coisa na próxima aula, que eu vou falar que ainda temos um processo para nos embelezar espiritualmente falando, né? Não é você tentando justificar, fazer alguma coisa para obras para poder ganhar salvação. Ninguém, não adianta, é pela fé de Deus. Ele dá até a fé para você crer nele. Muito bem. Vamos ver então agora a diferença que existe entre essas duas vestes, ou seja, a veste de justiça e a veste nupcial. Eu vou ler um salmo, aqui ó, Salmo 45, eu acho que o Marcos já botou aí embaixo. O Marcos é meu companheiro, né? Ele é companheiro de lutas, de tribulação, ele filma aqui pra gente, e graças a ele, é como minha esposa falou agora, graças a ele a gente tá aqui. Eu não estou enchendo a bola dele, não. É o ministério, isso é o ministério. Eu estou aqui, eu faço isso de graça, gente. Óbvio que se alguém quiser ajudar a missão, mas eu faço de graça. Se você clica aqui, não clica... Olha, se essa mensagem não está te tocando, então não vai... A palavra de Deus, eu recebi isso de graça. Essa é a minha posição. E eu vou dar de graça. Se alguém quiser me ajudar, eu digo que nunca falta nada. Mas vamos lá. Qual é a diferença? Então, Salmo 45, versículo 13 a versículo 16. Diz assim: toda formosura é a filha do rei. Quem é a filha do rei? Somos nós, a igreja. A mulher na Bíblia é simbolizada pela igreja. Tem a mulher prostituta, tem a igreja prostituta e tem a igreja que é a filha do rei. E diz aqui, essa filha do rei somos nós os salvos, que já temos a veste de quê? Qual é a veste que nós já temos? A de justiça. Eu já sou, para ser filho de Deus, tem que ser justificado dos seus pecados, como nós já falamos. E diz aqui que a filha do rei, no interior, eu estou lendo o Salmo, esse Salmo, no interior do palácio. Eu vou dizer desde já para você que quem foi salvo tem que ir para o interior do palácio, que é nada mais, nada menos, se tivesse aluno, eu gosto de aula com aluno, porque eu pergunto e eles respondem muitas bobagens e outros acertam. O interior do palácio é a igreja de Jesus Cristo. Você vai ver isso e você vai concordar comigo com o tempo. No interior do palácio, a sua vestidura, nós estamos falando de veste, não é isso? Ela é, anota isso, recamada de ouro. A Bíblia é um livro de códigos e símbolos, você vai ver daqui para frente, eu vou usar muito ele. Seria bom você usar. Sabe por quê? Ouro na Bíblia sempre refere-se à natureza de Deus, a glória, a natureza viva. Você tem que ter, então, na sua vida, depois de salvo, o quê? Esse ouro, a vida do Senhor. E a gente tem um pouco, tem que ter mais, né? Então, recamada de ouro. Aí tem um ponto e diz assim, em roupagens bordadas.
Ah, se você for esperto. Que a outra é só ouro, recamada, um pouquinho. Mas aqui diz que em roupagens bordadas conduzem na quem? A filha do rei, o cristão, perante o rei. Quem é rei? É o Pai, Deus, é o Senhor. Na vida da igreja, nós não vemos o Senhor, vemos? Onde é que ele está? Temos o Espírito Santo, que leva os nossos, tudo que precisamos, ele leva a presença do Senhor no céu nosso, né? Que é Jesus, e o Pai também. O Espírito Santo e o Pai, eles são um, mas têm funções diferentes. Se você quer a presença do Rei, e o Rei Jesus vai voltar e reinar durante 1000 anos, veja como é um outro aspecto. Quem for vencedor e quem tiver a veste nupcial, ele já está garantido para o reino. Depois da era da igreja. Eu tenho que falar assim, porque tem pessoas que estão ouvindo agora. Ouve pelo menos as 3 últimas aulas que você vai entender. Então, quando ela está na igreja, no palácio, vivendo com os irmãos, ela está recebendo mais da vida de Deus. Mas é como uma veste só recamada, um pouquinho. Mas quando ele encontrar o Rei Jesus, quando ele vier, ela tem que ter uma veste nupcial, porque antes do reino, tudo isso nós vamos ter o que eu falei na aula passada, as bodas. E tinha que... Boda é lugar de comida, de festa, de muita coisa. Perante o rei, as virgens, quem são as virgens? Se você ler o Apocalipse, você vai ver que nós somos a virgem, a noiva de Cristo. Porque daqui umas 4, 5 aulas, eu vou mostrar para você virgens, donzelas, são aqueles que amam a Jesus e não amam mais nada. Não misturam isso com aquilo. Nós somos escolhidos por Deus. E eu já não posso me antecipar. Eu quero... Virgem somos nós. E as suas companheiras que a seguem no palácio, né? na igreja. Nós estamos aqui, temos 3 virgens aqui, eu, Marcos e a minha esposa. Mas tem mais. Isso aqui é a igreja. E a igreja física não é o prédio. Se lá dentro não tem o relacionamento, se você não está fazendo a sua veste, a coisa vai ficar feia. Porque eu disse, penetra, não entra no reino. Ô, rapaz, cadê a sua veste? Não tenho. Então amarra ele, prepara ele, porque na geena de fogo ele vai preparar a veste dele, querendo ou não. Mas vamos lá, é meio código. Então suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. É na presença do Rei Jesus. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Nossa! Você sabe, tem muita gente que está na igreja forçado, tem medo de ir para o inferno, tem medo do diabo e tal, mas a igreja de Jesus é um lugar que tem regozijo, que tem alegria e tem que, mais ainda depois, quando diz aqui, entrarão no palácio do rei. A vida da igreja não é um martírio, você tem que estar doido para dividir a sua vida com outros irmãos, outras donzelas, sei lá. É uma linguagem bíblica. E termina dizendo, em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Eu tenho que ficar no tema, mas cada palavra aqui, né, tem um significado. Então, veja, a filha do rei tem uma veste de ouro no interior do palácio, ou seja, na igreja, como eu falei. Agora, quando ela for conduzida no milênio, né? Quando ela for no milênio, ela vai precisar de uma veste bordada de ouro. Você sabe o que é bordar? Você tem que pegar um negócio e botar aqui, mas vamos chegar lá.
A pergunta é, o que significa estas roupagens, estas vestes bordadas? Eu me lembro, na época que eu casei, há 53 anos atrás, né? Tem muito tempo. 50 tem razão, 50, quase 51. Então, essa veste, né? As roupagens bordadas, porque se eu já tenho a salvação, por que eu tenho que usar a veste nupcial? Porque para entrar no reino, eu tenho que... Eu estava falando quando a gente, na época, os vestidos de noiva, sabe como é que era? Tudo bordado. Tinha gente que mandava lá do Nordeste, aquelas coisas, tinha que bordar. E hoje em dia não tem nem vestido, né? Aí o que fazia? Eu me lembro, né? A noiva ia lá, e às vezes a gente via, então tinha que bordar um negócio feito à mão, e botava uma agulha, e fazia assim, e de vez em quando aí a noiva fazia, ai, me espetou, me espetou. Eu sei que você não é dessa época, não vai saber o que eu estou falando, mas era assim, ela tinha que ser bordada. E outra coisa, espiritualmente falando, isso significa que o Espírito Santo de Deus, porque com a veste de justiça, o meu espírito foi salvo. Para sempre. Perdoado para sempre. Mas olha só, para entrar no reino, você precisa de o quê? De ter uma salvação na sua alma. Porque se fosse assim, muito fácil, Jesus já me perdoou, então eu vou entrar no palácio, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou andar como eu quero. Eu posso fazer isso, eu posso ter... As obras da carne estão na nossa alma, nos pensamentos, no nosso intelecto. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. E essa obra é a que vai me levar para o reino. Depende de mim. Se você nunca mais quiser ter relação com os irmãos da igreja, crescer e amadurecer, orar, fazer o que for, você não precisa. Não precisa, pelo contrário. Mas se você viver de qualquer maneira, e eu vou mostrar isso mais adiante, ok? Muito bem. Eu disse que nós temos que ser preparados com essas agulhadas. Na verdade, eu comecei aqui dizendo, eu falei ontem, ou não sei, foi na última aula, que nós passamos. Eu sei que tem pessoas que são um pouco fora da realidade, eu não vejo os fatos. Diz que o cristão nunca passa por tribulação, por problema, não tem isso, aquilo. Ou o cara que não quer ver é cego. Eu passo por tribulação, você também. Não tem como. Mas em tudo, você sabe o que a Bíblia diz? Só para te mostrar. Quem não passa por tribulação, está ferrado. Porque o diabo já, entendeu? Já nem toca mais no cara. Mas quem está... A Bíblia diz que muitas são as tribulações do justo. Do justo. Muitas são as perseguições. Querendo ou não, você é perseguido. Mas o Senhor de todas essas tribulações, Ele nos livra. É um versículo bíblico. Eu poderia dizer muitas coisas mais. Perseguição, sofrimento. Cada um desses sofrimentos e tribulações faz com que nós estejamos... É como eu disse, está fazendo seu vestido, veste nupcial... Ai, tá doendo aqui. Ai, eu tô ali. Ai, por que eu tô passando isso? Ai, por que eu tava tudo bem, agora veio um sofrimento. Aí você diz, agora tô doente, vou morrer e tal. Não, Deus usa estas coisas para a gente poder confiar de que Ele que vai fazer isso. Então, veja só. A veste de justiça é para viver na igreja. Mas a veste nupcial, ela é preparada dentro da igreja
mas é para ser usada no reino, quando começar o reino. Entende essa diferença? Essa que é a verdade. Eu li, se não me engano, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19 foi na outra aula, versículos 7 a 9, diz assim, eu vou usar rapidamente. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, falando com relação a Deus. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, foi o tema da aula passada, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, se enfeitou, pois lhe foi dado vestir-se linho finíssimo e resplandecente, porque o linho são os atos de justiça. Olha só, nós fomos justificados pela fé, não fomos? Sem culpa. Mas aqui não diz, são os que foram justificados. Presta atenção, fala sobre o quê? Os atos, as atitudes. Você foi salvo, então você tem que praticar atitudes de uma pessoa que foi perdoada, que não tem mais culpa. Olha, dentro da igreja, fora da igreja, eu não estou falando do mundo, não, estou falando de cristão. Nós praticamos coisas que não deveriam ser. E se praticamos, porque ninguém é perfeito, nós imediatamente temos que ir no palácio do rei dizer, meu irmão, se junta com o outro irmão e diz, olha, eu caí novamente, vamos orar um pelo outro. São os atos. Não, eu agora vou ver. Não adianta você dizer, não, já estou perdoado, está tudo bem, isso, aquilo. Não, não é assim. O que eu quero dizer agora, para preparar para essa aula, quantos minutos temos de aula, Marcos? Só para eu saber aqui. 26 minutos? Eu vou começar. Eu quero que você leia, eu vou ler uma história, não, umas verdades, tem tantas verdades bíblicas agora, lógico que eu vou continuar na próxima aula. Esther, capítulo 2, de 1 a 13. Presta atenção. Eu estou usando a mesma temática, eu busquei um texto aqui que fala sobre um rei, né? E eu vou ler aqui, é tão interessante isso, que pelo menos você está lendo a Bíblia comigo, você vai conhecer um pouquinho dessa donzela. Olha só, nós temos aqui nesse livro, eu vou ler rapidamente, mas eu vou explicar mais na próxima aula, mas tudo bem. Diz assim, passadas estas coisas, você tem que saber quais foram as coisas que passaram lá atrás. E apaziguado já o furor do guarda aí, rei Assuero. Eu não vou falar aqui em história, não. Esse rei estava passado da vida, diz aqui, porque ele lembrou-se de Vasti, ex-mulher de Assuero, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Você está vendo aqui? Isso é da Bíblia. O Velho Testamento é rico de verdades. São sombras, mas são verdades que a gente tem que entender. Esse rei Assuero, ele era casado com uma mulher chamada Vasti. E ele era o rei de um império tremendo. E toda vez que tinha festas, isso, aquilo, a mulher dele... eu disse isso, que mulher na Bíblia, eu posso provar qualquer texto. Mulher na Bíblia significa igreja. Ok? Ela não estava nem aí para as paradas do rei. Tinha uma festa e tal, e ela não ia. Ela estava pensando nela mesma. E, isso para um rei é a mesma coisa que você vai numa festa, só vai o fulano, cadê a mulher dele? E diz aqui, então, depois eu vou falar mais coisas. Então aí o que ele fez? Não, o que ele fez não, o que ele vai fazer agora? Então, ela nunca estava presente e ele chamava, nunca estava presente. Então, disseram os jovens do rei, olha que coisa, rei, que lhe serviam,
ele tinha lá o staff dele e tinha uma parte de jovens que lhe serviam. Ele falou: rei, faz o seguinte, tragam-se moças para o rei. Virgens de boa aparência e formosura. Está entendendo aqui? Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino e que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã. Ih, não vai dar. Temos já 30. Eu vou ficar só aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre os detalhes para você entender, porque se você não entender o contexto da Bíblia, não adianta eu falar verdades espirituais que não vai dar. Então vamos ficar só com isso aqui. Esse rei, ele estava sozinho. Ele não tinha a sua mulher e ela aprontou e realmente o rei escolheu outra. E os jovens, vamos parar aqui, ó. Os jovens falaram: rei, escolha agora, né, para ficar no lugar da ex-rainha Vasti, moças virgens, de boa aparência e de formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de fulano de tal. Ou seja, a mesma coisa hoje espiritualmente na igreja. Quem é que vai para o reino? Moças virgens, moças, como diz aqui, de boa aparência e de boa formosura. Fisicamente falando, não. Na realidade, aqui, como era a sombra, temos que entender qual é a formosura e aparência e o que significa ser virgem para poder entrar no reino. Então, como eu disse, vamos dar uma paradinha aqui, porque eu vou dissecar o texto todo. Eu falei que vamos ler até o versículo 13. E aí, na próxima aula, que vai ser o processo de embelezamento da pessoa que o rei ia pegar como donzela. Porque ele vai fazer aqui uma escolha. Se você quiser ler já para acostumar com o que eu vou falar, embora eu vou falar isso já na próxima aula, vou falar detalhadamente e você vai entender. Talvez você vai ficar um pouco perdido, porque nós temos que ver as pessoas que estão aqui espiritualmente. Na nova aliança, elas têm uma função espiritual. Então, que você esteja se preparando realmente, porque que ninguém se engane. O Senhor tem algo incrível. E aquelas bodas, eu vou te explicar depois o que vai acontecer adiante. Então, obrigado por você estar com a gente. Eu me sinto, assim, muito abençoado em poder dividir isso com você. Então, na próxima aula, a gente vai comentar isso e, com certeza, você vai ser enriquecido. E eu oro a Deus que Ele não dê paz para você até você se decidir por essas aulas, porque não adianta, eu não estou aqui para entretenimento, eu estou aqui para te preparar. E você vai ver, preparar realmente. Aliás, eu termino, eu só quero ler mais um versículo, que vai ser o versículo, você tem que anotar e decorar aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, eu já ia fechar, mas eu anotei aqui um versículo, né? Porque o versículo 2 Coríntios 11, 2, versículo 2, só esse versículo aqui. E isso que vai ser o nosso tema realmente da próxima aula. Diz assim, Paulo estava falando para a igreja de Corinto,
que era uma igreja tumultuada, cheia de carnalidade, cheia de coisas terríveis. Ele disse: queridos, eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Entendeu a parada? Paulo disse: eu estou preparando vocês para apresentar como virgem para um esposo que é Cristo. Então, na próxima aula, vamos pegar daqui e eu vou continuar a história de Esther, que é só a primeira parte. E depois a gente tem mais. Então, uma boa semana, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor e que essas palavras fiquem no teu espírito e na tua alma. Em nome de Jesus. Amém. Até, Alexandre. Peraí.